Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, futuros despachantes aduaneiros credenciados, futuras despachantes aduaneiras que serão certificados pela Receita Federal. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma questão comentada do Exame de Qualificação Técnica ADA do ano de 2017. Lembrando a todos que estamos utilizando como referência a prova da ESAF. Portanto, a numeração do vídeo segue exatamente a mesma numeração daquele caderno de provas. Combinado, amigos e amigas? Beleza, deixa eu me reposicionar aqui e vamos à leitura do enunciado. Que diz o seguinte, que quanto à estrutura do Sistema Harmonizado SH e da nomenclatura comum do Mercosul NCM, assinale a opção correta. Portanto, amigos e amigas, temos uma questão do tipo positiva. Temos que encontrar a resposta certa entre estas 5 possibilidades que estão aqui embaixo. Beleza? Muita calma para resolver essa questão, tá? Tem muita gente que se apavora, principalmente quando vê produto químico, mas tem que respirar fundo, aplicar as regras gerais de interpretação que a gente tem lá no nosso curso preparatório para certificação ADA, nós explicamos direitinho todas as regras, tá? Então, vamos fazer isso aqui junto com vocês. A letra A diz que misturas de oligômeros de 2,2,4 de metil 1,2 de hidroquinolina se classificam no código 3812-3100 da NCM com o uso das regras gerais de interpretação 3B do Sistema Harmonizado. Vamos dar uma olhada aqui nessa posição, amigos e amigas. Vamos marcar ela aqui, ó. 3812-3100. Misturas de oligômeros de 2,2,4-trimetil 1,2 de hidroquinolina, MQ. Veja que estamos lendo exatamente o texto da posição. Portanto, dizer que está usando a regra 3B é errado, porque a regra 3B, você sabe, ela é usada para desempate. E nós não temos problema de desempate. Está certinho, tá? Reproduzindo exatamente o texto. Não tem nenhuma dúvida. Mas para tirar a limpo, vamos mostrar aqui a regra geral de interpretação número 1, que é a que fala dos textos, e depois a regra 3. Beleza? A regra 1 diz que os títulos das seções, capítulos e subcapítulos têm apenas valor indicativo. Para efeitos legais, a classificação é determinada pelos textos das posições e das notas de seção e capítulo, e desde que não sejam contrários aos textos das referidas posições e notas pelas regras seguintes. Logo, confirma que estamos utilizando a regra 1 para a classificação daquela posição que nós vimos na alternativa A. A regra 3, amigos e amigas, fala o seguinte, principalmente a regra 3B, né? A regra 3 é dividida em 3A, 3B e 3C. E a regra 3, né, o texto geral dela diz que quando pareça que a mercadoria possa classificar-se em 2 ou mais posições por aplicação da regra 2B ou por qualquer outra razão, a classificação deve efetuar-se da forma seguinte. A regra 3B diz que os produtos misturados, as obras compostas de matérias diferentes ou constituídas pela reunião de artigos diferentes, as mercadorias apresentadas em sortidos acondicionados para venda a retalho, cuja classificação não possa se efetuar pela aplicação da regra 3A, classificam-se pela matéria ou artigo que lhe confira a característica essencial quando for possível realizar esta determinação. Então, amigos e amigas, confirmamos que a regra 3B não tem nada a ver, porque nós não estamos com um problema de desempate, né? Não temos um produto misturado, temos um produto que está descrito totalmente pelo texto da posição. Aqui, ó, misturas de oligômeros, Paraná, Paraná, certinho, não tem utilização da regra 3B. Beleza? Podemos eliminar, portanto, a letra A. Letra B diz que plastificantes compostos para borracha ou plástico se classificam no código 3812-2000 da NCM com uso das regras gerais de interpretação 4 e 6 do Sistema Harmonizado. Cuidado, toda vez que colocam regras aí diferentes da regra 1, abra o olho, né, que é indicativo de pegadinha. Vamos ver aqui, ó. Plastificantes compostos para borracha ou plástico. Classificantes compostos para borracha ou plástico, 3812-2000. Para mim está sendo utilizada a regra 1. Vamos ver o que dizem as outras regras, né? Regra de interpretação número 4. As mercadorias que não possam ser classificadas por aplicação das regras anteriores classificam na posição correspondente aos artigos mais semelhantes. Esta regra quase não tem utilização prática, pois quase todas as posições possuem o código outros, onde podemos enquadrar as mercadorias semelhantes por aplicação direta da regra 1. E nós vimos agora, além da alternativa B, que a gente está utilizando a regra 1. Então a regra 4 realmente não serve. E a regra 6, amigos e amigas? A regra 6 diz o seguinte, que ela é utilizada na classificação das suposições de primeiro e segundo nível. Então
Então você tem aqui, ó, a posição, os 4 primeiros dígitos, o Y1 e Y2, dígito 5 e dígito 6, são as subposições. A classificação das mercadorias nas subposições de uma mesma posição é determinada para efeitos legais pelos textos dessas subposições e das notas de subposição respectivas, assim como, mutatis mutandis, pelas regras gerais de 1 a 5, entendendo-se que apenas são comparáveis subposições do mesmo nível. Para os fins da presente regra, as notas de seção e de capítulo são também aplicáveis, salvo disposição em contrário. Então, regra 6 fala exclusivamente da subposição de primeiro e segundo nível. Aí você poderia dizer que, para a subposição de primeiro nível, dígito 2 aqui, ou do 20, né, estaria utilizando a regra 6. Mas, do ponto de vista da alternativa como um todo, está errado. Você não está utilizando a regra 4. Está, né? Utilizando parcialmente a regra 6, porque as outras estão aqui, o sexto, o sétimo e o oitavo são dígito 0, não foram desdobrados. Então, para fins de prova, a alternativa B está errada. Belezinha? Já que falamos de subposição, vamos para a letra C, que diz que a subposição 3810 está desdobrada no âmbito do Mercosul. Lembrando que o âmbito do Mercosul, quais dígitos são, amigos e amigas? 7º e 8º. Vamos ver aqui? 3812.10. Vamos ver aqui, vamos ver aqui, vamos ver aqui. Errado, 3812.10.00. Está desdobrada? Não está desdobrada, porque o 7º e 8º dígito são 0. A alternativa C está errada. Podemos eliminar. Letra D de dado fala que das preparações antioxidantes para plástico que contenham fosfitos de arila se classificam no código 3812 e 3912 da NCM com uso das regras gerais de interpretação 2B e 6 do sistema harmonizado e da regra geral complementar 1 da nomenclatura comum do Mercosul. Vejamos, amigos e amigas, vamos lá. Regra de interpretação 2B. Qualquer referência a uma matéria em determinada posição diz respeito a essa matéria, quer em estado puro, quer misturado ou associado a outras matérias. Da mesma forma, qualquer referência a obras de uma determinada matéria abrange as obras constituídas inteira ou parcialmente por essa matéria. A classificação dos produtos misturados ou artigos compostos efetuou-se conforme os princípios enunciados na regra 3. Ou seja, a regra 2B, amigos e amigas, é uma regra informativa. Ela não é uma regra classificativa, vamos dizer, entre aspas. Ela informa que se tiver produto misturado, você tem que usar a regra 3 para desempatar. Então, já viu que tem problema, né, a alternativa D. Não estamos utilizando a regra 2B. Então, você tem um exemplo de utilização da regra 2B, né? Na verdade, de informação que traz a regra 2B, é o caso de uma faca com cabo de madeira e corpo de metal. Por quê? Você tem duas possibilidades, artigos de madeira para mesa ou cozinha, né? Pode dizer que é um artigo de madeira, e colheres, garfos, conchas com madeiras, pás para tortas, facas especiais para peixe ou para manteiga, pinças para açúcar e artigos semelhantes. Também você poderia considerar. Aí você vai utilizar a regra 3 para classificar. A regra 2B, ou seja, é uma informação, uma indicação para você prosseguir na classificação. Muito bem. Agora a regra geral de interpretação número 6, amigos e amigas. E refere-se ao dígito da posição 5 e a posição 6, que são as subposições de primeiro e segundo nível. A gente já viu isso quando viu a alternativa A, e estava errado, inclusive, a alternativa A. Então você tem aqui Y1 e Y2, e a regra 6 diz que a classificação de mercadorias nas subposições de uma mesma posição é determinada para efeitos legais pelos textos dessas subposições e das notas de subposição respectivas, assim como mutatis mutandis pelas regras gerais de 1 a 5, entendendo-se que são apenas comparáveis subposições do mesmo nível. Para os fins da presente regra, as notas de seção e de capítulo também são aplicáveis, salvo disposição em contrário. Logo, o que acontece? Você tem que, para classificar o quinto e o sexto dígito, você basta utilizar de novo a regra geral de 1 até 5. Essa é a ideia, né? Recomeça com a regra 1 aqui. Beleza? Então, amigos e amigas, podemos ver as regras gerais complementares da NCM. Por quê? Porque a regra geral da NCM diz que as regras de interpretação do sistema harmonizado se aplicarão mutatis mutandis para determinar dentro de cada posição ou subposição o item aplicável e dentro deste último o subitem correspondente, entendendo-se que apenas são comparáveis desdobramentos regionais, itens e subitens do mesmo nível.
Indica, portanto, que será utilizado as regras gerais do sistema harmonizado para os desdobramentos de item e subitem, que são os 7º e 8º dígitos da NCM. Todas essas regrinhas explicadas, para quê, amigos e amigas? Vamos ver aqui, ó. 3812.3, você tem preparações antioxidantes e outros estabilizadores compostos para borracha ou plástico. Beleza. 39.1 fala de borracha, e a nossa alternativa aqui fala de plástico. Então a gente tem que ir para 39.2, plástico. Fosfitos de arila, 39.21, derivados substituídos de fenilodiamina. Não é o caso. Então, nós temos que ir para o 38, 12, 39, 29. Muito bem. Nós estamos utilizando o quê? A regra geral número 1, a regra geral número 6 e a regra geral 1 da NCM. Não estamos utilizando a regra 2B, né? E o código não é o 3812, 3912, é 3812, 3929. Certo, amigos e amigas? Portanto, toda essa explicação para deixar claro que a letra D está incorreta e, por eliminação, o gabarito é a letra E, preparações antioxidantes para plástico que contêm o fenilalfa-naftalinamina, PAN, que classificam-se no código 3812-3929 da NCM, com o uso das regras gerais de interpretação 1 e 6 do sistema harmonizado e a regra geral complementar 1 da NCM. Isso mesmo. Vamos aproveitar o que nós vimos da alternativa D. Olha lá. Como é que funciona aqui? Ó. Preparações antioxidantes e outros estabilizadores compostos para borracha ou plástico. Preparações antioxidantes para plástico, 39.2. Que contenham fenilalfa-naftalinamina. Aqui, ó. 21 é derivados N de fenilodiamina. Então não é. Fenilalfa-naftalinamina vai cair no outros. Então nós estamos utilizando a regra 1, estamos utilizando o texto da posição, a regra 6 para a classificação aqui da subposição de primeiro nível e de segundo nível, e a regra geral complementar número 1 para classificar aqui o 7º e 8º dígito da NCM. Perfeito, gabarito letra E de elefante. Um mini curso de classificação nós demos aqui nessa questão, né? Se você gostou desse vídeo, fica mais um pouquinho que eu quero mostrar uma coisa interessante para você. Porque aqui na página inicial do canal do professor Luiz Miranda, que sou eu, você tem aula 0 do nosso curso preparatório para certificação ADA. Dá uma clicada na aula 0 e assiste a aula 0. Se você gostar dessa aula, a gente te convida a fazer parte da nossa família, a ser membro do nosso canal. Por um valor simbólico, menos do que uma passagem de ônibus por mês, você vai ter livre acesso ao curso. E tem mais de 20 vídeos à sua disposição, vai deixar você super preparado e super preparada. Além disso, acesso a um outro curso na área de exatas de nível superior e também uma antecedência em média de 30 dias nos vídeos que são publicados diariamente no nosso canal. Vem comigo, você não vai se arrepender. Muito obrigado pela sua presença, um forte abraço e até o próximo vídeo. Quem sabe até a área de membros. Valeu!